pessoal, nós vamos falar agora da aula de elementos de custos industriais, tá? Ainda tá para chegar a apostila de vocês, né? Mas o conteúdo que eu tô passando tá lá na apostila também, tá? Vocês estão vendo a tela aí ou não? Não, né? Que eu não compartilhei, né? Então vou compartilhar elas. Vamos compartilhar nada aqui, compartilhar. Agora vocês estão vendo a tela, né? Nós vamos fazer de novo, fazer um relembre daqui. Gestão de custos, né? Vocês agora estão vendo. Nós vamos fazer vamos relembrar aí o que nós vimos aí a aula passada, o primeiro capítulo da apostila, tá? Só que de uma outra forma agora, né? Peraí. Ocultar. Assim e assim. Legal. Então nós vamos falar de gestão de custos. É o que nós falamos lá semana passada. E vamos reforçar a informação. Então nós temos na gestão de custos, nós temos a contabilidade financeira. Vocês estão acompanhando, eu mudei a tela, né? Vocês viram que eu mudei? Tá dando para acompanhar aí? Beleza. Contabilidade financeira. Nós temos o registro dos fatos, atendia ao comércio, basicamente. Caramba, cadê isso aí? Espera aí, galera. Basicamente, apurava o custo da mercadoria vendida, né? Então, a contabilidade financeira, ela registrava o fato, atendia ao comércio e apurava o custo da matéria-prima da mercadoria vendida. Já a contabilidade gerencial controla as operações e dos custos à solução de problemas específicos. Seria a contabilidade gerencial, tá? Lembrando-se do que a gente viu. Aí tem o conceito, né? A contabilidade de custo é uma técnica utilizada para identificar, mensurar e informar os custos dos produtos e ou serviços, tá? O conceito da contabilidade de custo é essa, né? Utiliza para identificar, mensurar e informar os custos dos produtos e os serviços. A finalidade da contabilidade de custo, ela preocupa-se em resolver problemas mais complexos de estoques e em registrar detalhada e convenientemente as informações sobre as operações realizadas pela empresa para oportuna composição dessas informações sobre diversas formas, objetivando proceder à apuração detalhada dos resultados, auxiliar o controle dos gastos e subsidiar a tomada de decisões, tá? Então essa é a finalidade da contabilidade de custos, tá? Aparecimento. A contabilidade de custos surgiu, pois, para atender necessidades emergentes da industrialização. Necessidades de se ter um controle maior sobre valores a serem atribuídos aos estoques de produtos na indústria. Da necessidade de tomar decisões quanto ao que, como e quando produzir. Tá? Então, ela apareceu por essas necessidades. Tá? O novo ambiente competitivo, a produção típica da empresa tradicional era composta por poucos artigos, feitos em grandes lotes, com alto volume de produção. Nós vimos isso, né, na aula passada, né? Eu li para vocês uma parte da apostila que diz isso, né? E que a produção típica da empresa tradicional era composta por poucos artigos, feitos em grandes lotes, com alto volume de produção. Na empresa moderna, há uma necessidade de grande flexibilidade na produção, isto é,
cada vez mais é preciso fabricar produtos com muitos modelos feitos em prazos mais curtos, com menor vida útil e com menor prazo de entrega ao cliente. Então, as empresas modernas elas estão focadas nisso hoje, né? Mudou, o mercado mudou. Se o mercado mudou, as empresas têm que se adequarem, né? Se adaptarem, né? E não dá para ficar naquele modelinho antigo, né? Novo ambiente competitivo. Essas exigências fazem com que a produção deva ser efetuada em lotes pequenos com alta qualidade. Olha como que mudou. Antigamente fazia-se com qualidade também. Mas uma determinada época da história, a qualidade foi deixando meio de lado. Ela voltou à tona alguns anos atrás que o cliente ele precisa de alta qualidade. A tecnologia está avançando, né, pessoal? Então, com as novas tecnologias, com os novos requisitos do cliente, a qualidade está em alta, tá? A característica da empresa moderna, né? Característica da empresa moderna: melhoria contínua e eliminação de desperdício. A empresa fica doida quando tem desperdício, né? Lotes de produções pequenos, baixos estoques, fluxo contínuo de materiais. Isso tudo controlado, tá? Controlado através do que também, né? No item B está dizendo filosofia da qualidade total, né? Tem que ter qualidade em todos os processos, né? Então, o processo de uma empresa comercial, compra e venda. De uma empresa industrial, ela compra, transforma e vende, né? Aí eu tenho o que? Os custos, tenho tudo que eu tenho que verificar isso aí, né? O comércio ele tem receita líquida, que é as vendas, igual a lucro de mercadorias, despesa administrativa, venda financeira tributária, lucro líquido operacional. A indústria tem receita líquida, né? Aí menos as vendas ali, lucro bruto, com produtos. Despesa administrativa, vendas financeiras tributária, tem o lucro líquido. A estrutura ela é muito semelhante, né? O balanço patrimonial de cada empresa, aí a gente vê que tem o ativo circulante de mercadoria e outros estoques. Da indústria eu tenho o circulante, né? O estoque de produtos acabados, estoque de produtos em processo, estoque de matéria-prima, outros estoques. Isso é o balanço patrimonial de uma indústria. A empresa comercial ela só transfere, né? Muitas vezes ela é comercial, mas ela nem usa o estoque de mercadorias, ela usa o estoque do fornecedor dela, né? Que sai do fornecedor já vai para o cliente. Agora, uma indústria que transforma, ela tem que ter o estoque dos produtos acabados, estoques do produto de processo, estoques do matérias-primas e outros estoques. Então, esse é o balanço patrimonial de uma empresa industrial em relação a uma empresa comercial, né? Os objetivos: fornecimento de dados para apuração de custos para o cálculo de preço de venda e avaliação de estoques. Fornecimento de informações à administração para o controle das operações e atividades da empresa. Fornecimento de informações para planejamento, orçamento e tomadas de decisões e atendimento a exigências fiscais e legais. Aí é o famoso leão. Isso é complicado. A nossa taxa tributária aqui é muito pesada, né? Esse dia eu peguei uma nota, professor. Diga. Lá pro nosso amigo da compra. Aí falou, nossa, aumentou 5% aqui a taxa da cidade, né? Daqui que a gente. Como é essa taxa aí? Falou, mano, a gente paga 5% para a prefeitura de Arujá.
Eu falei, mas do quê? Ele falou, também não sei, mano, mas tem que pagar 5%. É taxa de iluminação, taxa de... da empresa lá, mano. Eu falei, não acredito num bagulho desse, mano. Tudo que entra, tudo que sai é 5%. Então, para você ver como é que é. Depois a gente fala que não tem emprego no Brasil, né? E dá para ter emprego num lugar desse? Nossa, eu não acreditei num negócio desse, não. É uma coisa interessante, né? Isso aí, a gente analisar um caso desses aqui no Brasil. Você vê que nos Estados Unidos a administração, eles governam para as indústrias. Tá? Lá os caras governam para as indústrias. Eles dão incentivo para as indústrias. Eles não dão incentivo para o trabalhador. Eles dão incentivo para a indústria. Se a indústria tá bem, tem incentivos, ela produz. Se ela produz, ela quer produzir mais. Ela tem ganho. Se ela ganha, ela investe. Ela investe, ela contrata. Né? O capitalismo. Mas é assim que funciona. Isso é bom. Aqui no Brasil, também. Enquanto a galera fica pensando em administrar pro trabalhador, não vai, cara. Não vai. Tem que dar incentivo para as indústrias poderem investir e poder contratar mais gente. O trabalhador que tem que correr atrás para fazer o quê? Se qualificar, pessoal. Você tem que se qualificar. Tá? Então, a gente vai correr atrás, vai se qualificar para poder ter uma posição melhor nas indústrias. Né? Então, tem um monte de situação. Aqui a taxa nossa é muito cara, muito alta. Aí temos algumas terminologias que nós vamos estar falando, né? O que é gasto, investimento, custo, despesa. Para você ter uma ideia, gasto e despesa são coisas diferentes. Perda, desembolso, né? Então, e cada um tem a sua colocação no gerenciamento de custos, na contabilidade de custos, tá? Então, o que é o gasto? Sacrifício que a entidade arca para a obtenção de um bem ou serviço, representado por entrega ou promessa de entregas de ativos, normalmente dinheiro. Compromisso financeiro assumido por uma empresa na aquisição de bens e serviços. Exemplo: na compra, o prazo, o gasto ocorre imediatamente. Na compra a prazo, o gasto ocorre imediatamente, mas o desembolso só ocorrerá no pagamento. Entenderam ou não? Com esse exemplo? Sim. Né? A compra... O Johnny entende dizer tudo, Johnny. O Johnny é fodão. Então. Não entendo nada, Paulo. Se entendesse, eu tava... Dependendo daquele banquinho que você fez lá, mano. Aquele banquinho que você fez lá, tinha tudo isso aí, ó. Só por Deus. Fala investidor aí, professor. Tá certo. Beleza? O desembolso. Pagamento resultante da aquisição de um bem ou serviço. Pode ocorrer concomitantemente ao gasto, pagamento à vista, ou depois deste, pagamento a prazo. O exemplo que a gente dá: na compra a prazo, o gasto ocorre imediatamente, mas o desembolso só ocorrerá no pagamento. Então, se eu comprar alguma coisa a prazo, o gasto dessa coisa é imediato, mas o desembolso só vai ser no pagamento, tá? Depois do prazo. O investimento, gasto com bem ou serviço ativado, em função à sua vida útil ou de benefícios atribuídos períodos futuros. Isso é investimento. Você está gastando agora para conseguir alguma coisa num futuro, né? Por isso que ele fala: investimento é gasto com bem ou serviço ativado em função à sua vida útil ou de benefícios atribuídos períodos futuros.
O custo, o que é o custo? É um gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens e serviços. São todos os gastos relativos à atividade da produção. O custo é quanto fica para fazer aquilo de produção. Isso é custo. Normalmente o custo ele não está embutido outras... Na dívida, você fala. No desembolso. No desembolso, isso. Ela não tá embutido isso, tá? As despesas. O que são despesas? São gastos com bens e serviços não utilizados nas atividades produtivas e consumidas com a finalidade de obtenção de receitas. São as despesas administrativa, comercial e financeira. Tá? Os exemplos. São despesas que a empresa tem, né? De bens ou serviços. Que despesa que uma empresa tem de serviços, por exemplo? Alguém sabe me dizer? Você não compra energia elétrica? Você não gasta água? É um serviço. Bens ou serviços. Tá? Então é nesse sentido. Perdas. Gasto não intencional, decorrente de fatores externos fortuitos ou da atividade produtiva normal da empresa. Ou seja, a perda é alguma coisa que aconteceu sem você ter controle. Você perdeu, né? Perdeu, mano. É assim que... Belo exemplo. Belo exemplo, né? Isso é uma perda, cara. É uma barra. Né? Acontece constante. Constante, isso tá difícil, meu cara. Custos diretos. O que são custos diretos? Que podem ser apropriados diretamente aos produtos fabricados, porque há uma medida objetiva de seu consumo de fabricação. Custos diretos, matéria-prima, mão de obra direta. Isso é custo direto. Mão de obra direta é aquela mão de obra que está fazendo aquele determinado produto, o que seja, está fazendo aquele serviço ou produto, tá? Diretamente, está lá. Então são custos diretos. Além da matéria-prima, eu tenho o custo direto. Eu uso a matéria-prima para fazer tal coisa. É assim que funciona. Custos indiretos são os que, para que serem incorporados aos produtos, necessitam da utilização de alguns critérios de rateio. Mão de obra indireta, aluguel e assim por diante, né? É o custo indireto, é aquele custo que eu sei que eu vou ter no mês, mas não está diretamente ligado à produção do produto, à fabricação do determinado produto, ao custo do produto mesmo. Ele é indireto, mas eu tenho que custear isso aí, porque você vê aí qualquer botequinho, qualquer lojinha, eu vendo, tá, eu tenho lucro, lucro bruto é 10 mil, só que eu pago 9 de aluguel, é um custo indireto. E aí? Né? Então, tem aqueles negócios todos, aqueles exemplos lá que a gente já viu. Né? Espera um pouquinho, tem alguém tentando entrar na aula. Custo por comportamento, tá? Então nós temos aí os custos fixos e os custos variáveis. Os custos fixos são aqueles cujo total não varia proporcionalmente ao volume produzido. Isso é custo fixo. Salário do gerente. Professor, oi. Interromper um pouquinho. Tudo isso aí tá falando vai estar na apostila, né? Tem na apostila isso aí. Tem. Beleza. Nós já tinha comentado a última aula, mas aqui eu tô dando uma ênfase maior aqui com uma transparência, tá? Que é muita nomenclatura para uma coisa. É que na empresa eles tentam mastigar, né, professor? Tipo assim, para você saber onde está
Onde está o gargalo, onde está pode achar o problema do teu custeio. Porque custo, os caras é uma coisa, gasto é outra. Não, porque você imagina uma coisa, ó, pensa como um gerente, tenta pensar um pouquinho como um cara que está gerindo ou está gerenciando a empresa. Você tem um produto, que você fabrica o produto e você vende o produto. Sim. Na hora de fazer o balanço final, no final do ano, no final do mês, faz o balanço, pô, eu vendi, eu gastei, meus custos ficaram em 10 mil e eu vendi por 12. Beleza, tenho 2 mil ali de lucro, por exemplo. Mas, 2 mil de lucro é pouco, vamos falar assim, pô, tem alguma coisa errada, o meu custo está muito alto, eu não posso aumentar meu preço de venda porque eu tenho concorrente, então eu tenho que fazer o quê? Diminuir o preço, diminuir o custo de fabricação daquilo para ter uma margem de lucro maior. E como que eu vou diminuir o custo? Aí ele vai analisar tudo isso, vai analisar custo fixo, custo variável, vai analisar até os processos até o processo de fabricação, que são os custos diretos, que a gente chama. Os custos diretos, ele vai verificar o processo, vai verificar preço de mercadoria, de matéria-prima, vai verificar gasto com energia elétrica, com água, porque isso está tudo nos custos indiretos. A única coisa que é mais difícil... Difícil, professor, é você saber onde cada um desses se encaixa. Não, mas eles se encaixam, eles têm, o pessoal de contabilidade, eles conseguem achar isso aí, entendeu? Já tem. Ó, por exemplo, um dos custos, que nem o custo fixo. Custo fixo, taxa. Taxa é porcentagem, tá? É fixo. Se você tem o custo lá de 100, você tem uma porcentagem de 100. Aquela porcentagem é mesmo, que é 10%. É que nem você no teu salário, por exemplo. No teu lerite, você como ganha bem, todo final de mês é descontado 27,5% pro leão. Isso é fixo. Esse desconto é fixo. Independente do valor do teu salário. Esses caras, velho. Hã? Então as taxas, elas são mais fixas ainda, né? Salário do gerente, os seguros que você tem que fazer, né? Tem que ter depreciação do equipamento, você tem que fazer isso também, tem que ter a depreciação do equipamento, porque isso é um custo fixo, mas isso envolve num futuro, se você não controlar a depreciação dos equipamentos, o que acontece? Você pode ter os gastos com manutenção não prevista. Tá vendo como uma coisa amarra a outra? Tá? É complicado, bicho. Eu falo pra vocês, muitas vezes ser empreendedor ou ser microempresário ou empresário não é fácil. Mas aí também depois dessa temporada aí, dessas aulas aí do senhor aí, a gente já pode deixar até um currículo na contabilidade que não vai estar fora. Se eu estou dando uma noção de elemento de custos. Eu estou dando uma noção de elemento de custo para vocês. Tá? Tem que fazer um lá no escritório. Lá, você tem que fazer contabilidade, velho. Faz contabilidade. Você tá maluco. Muita conta. Então vamos lá. O Johnny mete louco aí, tá perdidão. Tá. Então tem os custos fixos e os custos variáveis. Os custos fixos são aqueles que o total não varia proporcionalmente ao volume produzido. Se aumentar o volume ou diminuir o volume, o custo vai ser o mesmo. Tá? Os custos variáveis são os que variam proporcionalmente ao volume produzido, né? São os que variam proporcionalmente ao volume produzido, como matéria-prima, como energia elétrica, né? Como ele varia de acordo com o volume produzido? A energia elétrica,
Se quanto mais eu fabrico, quer dizer que mais eu estou usando a energia. Então eu posso ter um gasto maior, certo? Como eu posso ter um gasto menor? Eu fabrico mais no mesmo determinado tempo. Se eu tenho uma energia que eu gasto a mesma coisa, mas ele é diluído na quantidade maior de produção, ele vai diminuir, né? A matéria-prima, como que funciona a matéria-prima? Se você for comprar em grandes lotes, em grande quantidade, você tem um custo menor do que comprar em baixa quantidade. Então, dependendo do volume de produção ou volume produzido, a matéria-prima pode estar mais cara ou mais barato, e são custos variáveis, tá? Por isso que são custos variáveis. Classificação de custos, né? Quanto à apropriação aos produtos, eu tenho o custo direto e o custo indireto, né? Quanto ao nível de atividade, eu tenho os custos fixos e os custos variáveis. É uma tabelinha legal. Esse material, pessoal, depois eu vou colocar tudo no AED Box, tá? Vocês vão ter acesso a esses materiais aí. Eu só não coloquei ainda porque não deu tempo, porque eles abriram as páginas esses dias aí. Tanto dessa matéria quanto da outra eu jogo lá no AED Box. Vocês têm acesso a isso, tá? Quanto ao nível de atividade, custos fixos, custos variáveis e custos semivariáveis ou semifixos, tá? Então pode ser um ou outro ali. Isso é a classificação de custos, né? Custos de transformação. O que é um custo de transformação? Representa o esforço empregado no processo de fabricação. Compreende mão de obra direta e custos indiretos de fabricação. Tá? Esse é um tópico. Custos primários. É a soma simples da matéria-prima e mão de obra direta. Esse é o custo primário. Então, quando são termos usados muito na contabilidade de custos, tá? Custos de transformação, custos primários, mão de obra, custos indiretos, diretos. Isso aí são termos que eu utilizo muito, tá? Custo por função. Materiais diretos. São materiais que se incorporam diretamente aos custos. Mão de obra direta são os custos relacionados com o pessoal que trabalha diretamente na elaboração do produto. Então, quando a gente fala direto, é o que está ligado diretamente ao produto. Tá? O rateio, né, representa a alocação de custos indiretos aos produtos em fabricação, segundo critérios racionais. Princípios e conceitos contábeis, registro pelo valor original, realizações, competências e confrontação, consciências, prudências e objetividade. Tá? Esses são os princípios e conceitos contábeis. Custos diretos. Custos diretos é todo custo que está vinculado diretamente ao produto e varia com a quantidade produtiva. Sem ele, o produto não existiria. Sua apropriação pode ser direta, bastando que exista uma medida de consumo, como quilo, horas máquinas, horas homem trabalhadas e etc. Exemplo de custo direto: matéria-prima, embalagem, mão de obra direta. Eles estão dizendo que é todo o custo que está vinculado diretamente ao produto e varia com a quantidade produzida, né? Aqui ele dá aqui, quilo, horas máquina, horas homem trabalhadas. Imagina o seguinte, só para vocês entenderem um pouquinho. Quem trabalha numa máquina operatriz, numa CNC, num centro de usinagem ou numa máquina que requer um preparo. Só para essas pessoas vão entender um pouquinho melhor. Você vai fazer uma peça num CNC, por exemplo.
Qual a quantidade? Vou fazer 100 peças no CNC. Então eu vou ter um tempo para preparar essa máquina, que é o tempo de preparo. Para fazer as 100 peças, o tempo de preparo é 10. Vamos falar 10 minutos. Ou 1 hora, vamos falar assim, 1 hora. Tá. Eu vou pegar essa hora do tempo de preparo e vou diluir em 100 peças. Porque é um custo, não é? Não está ligado à fabricação direta dessa peça. Então eu vou pegar essa 1 hora e vou diluir o custo dessa 1 hora em 100 peças. Ah, mas mudou o lote, não é mais 100 peças. Eu vou fazer 10.000 peças. Qual é o tempo de preparo? É a mesma 1 hora. Então vou pegar essa 1 hora e diluir em 10.000 peças. Então quanto maior o lote, menor é o custo de preparo, né? Por isso que varia de acordo com o lote, que nem ele falou aqui, varia com a quantidade produzida. Dependendo da máquina, se eu produzo pouquinho, o custo desse pouquinho é muito mais alto do que se eu produzisse um volume muito alto, né? Por isso. E a mesma coisa na compra de material, das matérias-primas. Lembra que eu comentei? A matéria-prima sai mais barato eu comprar num lote grande, ou seja, vamos falar assim, no atacado, né? Até quem tem mercadinho sabe disso, o bar. Exemplos besta. Você comprar uma caixa de 51 ou comprar uma garrafa de 51 para vender no bar, você vai ver que a caixa vai sair mais barato por unidade do que comprar uma unidade só. Aí a tua margem de lucro vai ser maior um pouco. Tá bom? Dei um exemplo legal, né? Sexta-feira, tal, né? Precisa contratar um pessoal assim para trabalhar lá na empresa lá, porque esses dias teve um problema desse mesmo gênero aí. O quê? Qual? Tinha um maquinário lá para se produzir. A gente tem um torno lá, né? Seu Pedro, né? Uhum. E o Bruno na peça. Tem uma peça que chama Dead Plate, que ela tem que ser feito chanfro. Sei. Dos dois lados. Tinha 100 peças para ser produzido. 100 peças, sim. Acho que é umas 100 ou 50 peças, alguma coisinha assim. E tipo, o Bruno produz 5 por dia. Aí 10 dias, 50 peças, 20 dias, 100 peças prontas. Uhum. Só que eu acho que o pessoal viu que tinha muita peça para ser produzida. Falou, mano, vamos pegar tudo e mandar para uma outra empresa, que outra empresa faz mais rápido. Só que não calculou o custo de transporte, de ida, de volta, o tempo que o pessoal demora para preparar a máquina lá, né? A administração de estoque. Exatamente. Demorou 1 mês e meio para a peça ir e voltar. Então demorou mais tempo a peça lá fora do que produzindo na própria empresa, produzindo 5 por dia. Fora o controle de qualidade, né? E fora a gente produzindo 5 por dia, a gente produzia 5 máquinas, né? Usava essa peça e dispensava 5 máquinas todo dia. Da forma que eles fizeram, o que aconteceu? A gente ficou 1 mês e meio parado, com as máquinas paradas, porque não podia montar. E tem o custo fixo da máquina, tem a depreciação da máquina, entendeu? Esse custo está lá embutido. Exatamente. Acabou que atrasou, foi tudo. Ó, eu trabalhei em empresa alemã, só para você ter uma ideia. Eu trabalhei em empresa alemã, eles têm uma preocupação um pouco maior, né? O alemão tem uma preocupação um pouco além desse. Mas eu vou dar um exemplo para vocês o que acontece, o que acontecia, e você vai entender. A gente ia nacionalizar um produto, a gente tinha que pedir autorização para a matriz, né? Para trazer o produto aqui, fabricar no Brasil, tal, essas coisas. Eles faziam um cálculo. Quanto que vai sair da minha produção lá na Alemanha? Quanto de produto vai sair da minha produção se eu mandar a produção para o Brasil? Por quê? Não é só uma questão de custo. No Brasil sai mais barato para eles fazer. Perfeito. Só que hoje eu mando... hoje eles mandavam...
como que eu posso dizer para você? Eles mandavam importar, né? A gente importava o produto. Então, eles fabricavam lá. Então, a preocupação deles era o seguinte: quanto eu vou ter que mandar para o Brasil? Só para eles fazer mais barato, eu vou tirar produção da minha empresa. Eu vou ter que mandar meus funcionários embora, porque não vai ter serviço para eles. Então eles não deixavam a gente fazer nacionalização de uma determinada quantidade de produtos, justamente... Isso aí é mais caro para eles. Não, justamente para não... Não é nem questão de caro, é para não perder posto de trabalho. Eles se preocupam com eles, você entendeu? Porque é uma cadeia. Se você tem um cara trabalhando, esse cara vai gastar no mercadinho lá fora. Esse cara está recebendo, ele vai gastar. É uma questão de rodar a economia do país. Capitalismo. É questão de capitalismo. Ah lá, capitalismo. O mundo é capitalista, cara. O mundo é capitalista. Né? Não, tem que ser, né, professor? Tem que ser. O que não é capitalismo tá aí, ó. Tá ferrado, né? Você sabe disso. Beleza? Então tem esses exemplos. Eles não deixavam a gente fazer a coisa porque eles falavam: não, nós vamos tirar 20% da produção nossa aqui. 20% é mandar 5 caras embora. E esse cara vai fazer o quê? Você entendeu? Essa é a preocupação deles. Para fazer rodar a economia, eles preferiam manter a material lá, o produto feito lá, para manter o pessoal deles empregado. É assim que funciona. É que aqui a gente não pensa a longo prazo. O Brasil é muito imediatismo. Eles não pensam a longo prazo, né? Material direto é o custo de qualquer material diretamente identificável com o produto e que se torne parte integrante dele. Exemplo: matéria-prima, material secundário, embalagens e assim por diante, né? Material direto, né? Tipos de material direto. Matéria-prima é o principal que entra na composição do produto final. Ele sofre transformação no processo de fabricação. Exemplo: tecido na fabricação de roupas e madeira na fabricação de mesas de madeira. Tá? Esse é o exemplo, é a matéria-prima. Eu compro o tecido, eu compro a madeira, eu compro o aço, mas isso entra direto no custo do produto final. Tá bom? Material secundário é um material direto de caráter secundário. Não é o componente básico na composição do produto, mas é perfeitamente identificável o produto, como parafusos, se houver controle de consumo. Se não houver, eles podem ser tratados como custos indiretos. Na mesa de madeira, botões, nas roupas. Tá vendo? Então eu uso parafuso para fazer a mesa. Se ele está na composição, perfeito. Os botões, tem que entrar. No meu modo de ver, tem que entrar tudo, cara. Tem que entrar tudo. Para a gente ter o controle realmente das coisas. Tá? Porque aí depois vai ter o gerenciamento de estoque, que nós vamos ver mais para frente. Embalagens. Oxe, o que aconteceu aqui? Embalagens são materiais utilizados para embalar o produto ou seu acondicionamento para remessa. São materiais diretos devido à fácil identificação com o produto. Exemplo: papelão onde é acondicionado a mesa, saco plástico onde é colocada a roupa. Isso são as embalagens, né? E são materiais diretos que a gente tem que custear isso aí, tá? Custo do material, aí uns exemplos, né? Compra de 10 mil quilos de matéria-prima. Os dados da nota fiscal são os seguintes: nota fiscal, prazo de 30 dias, 380 mil. Frete e seguro, 10 mil. Valor do IPI, 28 mil. ICMS, 50 mil. Tá? Isso aí é os valores, é um custo do material adquirido, né? Valores dos impostos hipotéticos. Esses valores são hipotéticos, tá? Se os impostos IPI e ICMS forem recuperáveis, o valor do material seria, né, 240, se a gente recuperar, né?
total da nota, né? Isso aqui é a composição da nota, né? Tem o valor nota fiscal, material, aqui é menos os impostos, né? Menos 78, vai dar 240. Tá? Então, menos 78, menos 80, 60 mais 28, 88, vai dar 240, porque é recuperável isso aí. Se, por exemplo, o IPI não for recuperável, o valor do material será o seguinte, você pode ver que não entra na composição. O material é 268, o IPI não é recuperável, tá? No caso aqui. Isso aí tem tudo, são leis, são normas, mas isso são leis, são normas, mais a composição fiscal. Isso aqui é só para vocês terem uma noçãozinha aí de material, custo. De novo, Leão. Custo do material, de novo, Leão. Leão é foda. Tá? Deixa eu ver se essa parte eu vou passar. Resumindo, o Leão ganha mais que todo mundo sem fazer nada. É, que nem a gasolina, né, cara? Você pode ver que quem ganha mais não é nem o dono do posto. É o governo. O governo ganha mais. Mas esses donos de posto aí é tudo safado também, professor. Não, para eles terem um lucro maior. Esses caras aí mete o louco demais também, viu? Não, mas aí que tá, para eles terem um lucro um pouco melhor, eles fazem falcatruas. Aí eles empurram a gasolina ruim no peão, pra ter um lucro melhor, né? Mas brasileiro é o seguinte, né, cara? Esse cara é oportunista, na verdade, né? Na verdade é oportunista. Porque Também. uma coisa não leva a outra também, viu? É porque o país tá uma merda, porque os caras... Você paga tributo, exemplo, eu pago tributo até umas horas aí sobre o meu trabalho que eu faço, de desconto do meu salário. Nem por isso eu vou ser um filho da puta na hora de eu prestar serviço lá fora, lá, entendeu? Tipo assim, não tem justificativos ambas as partes. É isso mesmo. Bom, eu vou parar com a transparência aqui, porque depois a gente vai entrar em administração de estoque, tá? Aí a gente entra nas técnicas. Eu vou parar com essa parte aqui, para a gente poder, tá? Fazendo isso aí na próxima aula, tá? Deixa eu só finalizar o negócio aqui.